Bora! Tudo na boa? Vamos começar a aula 30 do módulo 2. O papo vai mudar. A gente vinha falando há pouco aí sobre temperatura, calor, energia térmica. Agora o papo vai ser óptica geométrica. Bom, a óptica geométrica é a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, como que a luz se comporta, como que ela interage com o meio. E na óptica geométrica a gente vai usar um ente matemático imaginário, a gente vai pensar no raio de luz. Por que a gente fala que ele é imaginário? Porque a luz ela é uma onda eletromagnética, tem todo o papo da dualidade onda-partícula, ou ela se comporta como partícula, ou ela se comporta como luz. Contudo, na óptica geométrica, a gente vai pensar que a luz é uma linha reta. E olha só, em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos, a luz propaga-se em linha reta. Bom, meio homogêneo é o meio que ele é igual em todos os pontos. Um meio isotrópico, pensa assim, ele vai ser igual numa mesma direção. Sabe quando tu vai cortar a carne e tem cortar no lado certo da fibra da carne? É mais ou menos isso. O meio isotrópico ele vai seguir essa tendência na direção. Então, nesses meios, a luz se propaga em linha reta. Bom, a velocidade da luz no vácuo, ela é de 3,10⁸ metros por segundo. Esse papo aqui é bem importante para a gente falar, por exemplo, do ano-luz. Sabe o que é um ano-luz? Ano-luz é uma unidade de distância. Há pouco aí o telescópio Hubble encontrou uma estrela que está a 12,5 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, essa estrela ela foi criada muito próximo de quando foi criado o nosso universo. Então a luz levou 12,5 bilhões de anos para chegar aqui. Então um ano-luz, tá? É a distância que a luz percorre em um ano. Aqui a gente tem a velocidade da luz, certo? Bom, a gente vai falar de ano-luz aí em outros, nos exercícios depois. Mais importante, um ano-luz representa a distância que a luz percorre um ano. A gente faz, ΔS, velocidade vezes o tempo. A velocidade é da luz, o tempo é um ano em segundos. Bem isso, 365 dias, cada dia tem 24 horas, cada hora tem 3.600 segundos. Tu multiplica tudo isso e tu vai chegar na distância de um ano-luz. Vamos fazer essa continha aqui em cima. Olha só. Um ano-luz. A distância que a luz percorre em um ano. A variação do espaço é a velocidade vezes o tempo. Essa velocidade eu coloquei C porque é a velocidade da luz. Então, um ano-luz daria quanto? Vem comigo. 3,10⁸ metros por segundo multiplicado por 365 vezes 24 multiplicado por 3.600 segundos. Isso aqui vai dar para a gente 9,45 vezes 10 na 15 metros. Essa é a distância de um ano-luz. Prof. pirado, sabe decorado, né? Vivo desse negócio, se eu não souber, meu Deus. Mas multiplica ali e faz a continha que vai dar certo. Bom, o que eu sei até agora? Que a gente vai representar a luz na óptica geométrica, velho, com um raio de luz. Aí um conjunto de raios de luz forma um feixe de luz. Esse feixe de luz pode ser paralelo, ele pode ser convergente, aí chegar num ponto, ou ele pode ser divergente, sair de uma fonte pontual, certo? Então, feixe de luz, paralelo, convergente e divergente. Aqui no paralelo, eu gosto de chamar a atenção para o seguinte, sabe o Sol? O Sol ele manda os raios de luz para a gente, e a gente tem ideia, quando a gente desenha o Sol, faz a bolinha e faz lá o desenho do ovo frito. Se tu pensar nos raios de luz, a gente tem a impressão que a fonte pontual aqui, o raio de luz sai e diverge. Contudo, o Sol é uma fonte extensa de luz. Logo, os raios do Sol chegam na gente num feixe paralelo, porque se a gente fosse fazer aqui, o Sol fosse vermelho aqui, a Terra seria um pontito ali, velho, tá entendendo? Então, o Sol é muito grande,
uma fonte extensa, por isso que os raios são paralelos. Beleza, ó, agora eu vou falar contigo que a luz, ela pode se propagar, obviamente, no vácuo, porque é uma onda eletromagnética, mas a gente tem aqui esse meio material, vamos falar dos meios materiais, dependendo do meio, a luz pode se propagar de forma diferente. O primeiro meio que eu vou te mostrar é o meio opaco. No meio opaco, a luz não passa de forma alguma. A gente tem o meio transparente. Em um meio transparente, a luz passa sem desvio nenhum, certo? E no meio translúcido, a luz passa com desvio. Sabe o que é um meio translúcido? Papel manteiga, sabe? Alguma coisa que a luz passa, mas tu não consegue definir exatamente o que tem do outro lado, mas tu sabe que tem alguma coisa ali. Aí seria um meio translúcido. Então, opaco, transparente e translúcido. Translúcido, esses são os meios em que a luz pode se propagar. Bom, falando ainda, eu estou conversando contigo aqui, presta atenção, os conceitos iniciais da óptica geométrica. Então, raio de luz, feixe de luz, falta conversar contigo sobre fonte, tá? Vou colocar aqui em cima, ó, fonte de luz. Tudo isso está no material, tu acompanha, tem um textinho bem legal no começo. Uma fonte de luz, ela pode ser uma fonte primária, e ela pode ser uma fonte secundária. Vamos lá, o Sol é uma fonte primária de luz. Por quê? Porque tem luz própria. A Lua já é uma fonte secundária, porque ela não tem luz própria, ela reflete a luz. Certo? Então, fonte de luz pode ser primária ou pode ser secundária. Tem outras divisões. Se tu procurar no material bem no início, a gente pode dividir as primárias, por exemplo, em incandescente, luminescente. Incandescente em alta temperatura, sabe quando tu pega um pedacinho de ferro, ou então a lâmpada tem lá o filamento de tungstênio, aquele filamento fica incandescente, ele fica rubro e ilumina, né? Aí em alta temperatura. Luminescente em baixa temperatura, certo? E aí a gente pode chamá-las de fluorescentes ou fosforescentes, tá? A fluorescente, ela emite luz apenas quando está sendo estimulada, né? Filme de exército tem aquelas barrinhas que eles quebram para jogar nos buracos, assim, para ver a luz. E tem também as fosforescentes, que depois de um tempo ainda continua emitindo luz, certo? Bom, todo esse papo é um papo que, obviamente, tem que passar e tem que dar uma lida de novo, para conhecer os conceitos iniciais, para quando tu for ler os exercícios, tu saber do que a gente está falando. Bom, até agora, então, a gente falou do raio de luz, dos feixes, meio material, a fonte que pode ser primária ou secundária. E agora, para fechar essa primeira parte, eu vou conversar contigo sobre os 3 princípios da óptica geométrica. Quais são os 3 princípios? Primeiro, princípio da propagação retilínea da luz. Isso, a luz propaga em linha reta. Como a luz se propaga em linha reta, aqui eu posso falar, por exemplo, das sombras, eu posso falar dos eclipses, certo? Então, é bem importante que tu pare e dê uma lida e entenda, saiba fazer o desenho dos eclipses, por exemplo. Um eclipse acontece por quê? Porque a luz propaga em linha reta. A sombra, ela acontece porque a luz propaga em linha reta. Então, princípio da propagação retilínea da luz, a gente sabe que em meios transparentes, homogêneos, isotrópicos, a luz propaga em linha reta. Fechou? Aí a gente pode falar da sombra. Esses dias eu vi um meme que eu achei engraçadíssimo. O cara falava assim: tu já parou para pensar que a luz ela sai do sol, caminha milhares e milhares e milhares de quilômetros, e quando ela vai chegar no destino, que é encostar na terra, tu coloca a mão na frente e faz uma sombra, velho? Tu já pensou nessa maldade? Então, a luz ela não contorna esse obstáculo porque ele é muito grande, certo? Estamos falando da óptica geométrica. Se a gente for para a ondulatória, aí tem o papo da difração. Mas isso é um spoiler para depois. Sim, a luz pode contornar um obstáculo muito pequeno, se esse obstáculo for da ordem de grandeza do seu comprimento de onda. Mas a gente está falando da óptica geométrica. E na óptica geométrica, a luz propaga em linha reta. Vem com o prof.
Princípio da independência dos raios de luz. Sabe quando tá chegando naquelas baladas fortes e tu vê à noite assim aqueles canhões de luz no céu? Eu faço na sala às vezes, tem gente que cai. Sabe quando tu vê assim passar um perto do outro e desvia assim? Claro que não desvia, velho, não vai desviar. Porque existe aí, ó, princípio da independência dos raios de luz. Quando um raio de luz passa por outro, aqui ó, um passa pelo outro, eles interagem sim, mas depois que eles interagem, eles seguem sua vida como se nada tivesse acontecido. E o último aqui, o mais top, eu adoro esse. Princípio da reversibilidade dos raios de luz. Sabe quando tu está vendo alguém pelo espelho? Necessariamente aquela pessoa também consegue te ver. Porque o caminho da luz não depende do sentido, velho. Tanto faz ela ir para lá ou voltar. A trajetória vai ser a mesma. Então, sempre que tu está vendo alguém pelo espelho, aquela pessoa também consegue te ver. Nos ônibus em Florianópolis, eu estou falando de Blumenau, Santa Catarina, na capital, Florianópolis, tem nos ônibus atrás, costuma ter uma informação assim, para o motoqueiro. Ele fala assim, ó, se você não consegue me ver, eu não consigo vê-lo. É o motorista dando recado, entendeu? Por quê? Porque em algum momento o cara fica do ponto cego atrás do carro. Se tu tá atrás do carro, tu olha pelo retrovisor, tu não consegue ver o motora, velho, ele não consegue te ver também. Então, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se eu tô vendo alguém pelo espelho, aquela pessoa também consegue me ver, porque não vai depender do sentido. A trajetória sempre vai ser a mesma. Então, nesse primeiro vídeo, introdução à óptica geométrica. Nos outros agora, a gente vai falar sobre sombra, vai falar sobre câmera escura, principalmente a gente vai aplicar aqui semelhança de triângulo. Vamos junto?